Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Ascensão do Senhor, solenidade. Domingo 1 de junho de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, 2 até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. 3 Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. 4 Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. 5 João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. 6 Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? 7 Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. 8 Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. 9 Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. 10 Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, 11 que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram.
Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Revestidos da força do alto, uma igreja em saída. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a ascensão do Senhor, um mistério luminoso que nos revela não apenas a glorificação de Cristo, mas também a missão que ele confia à sua igreja. O Evangelho segundo São Lucas nos apresenta esse momento sublime com simplicidade e profundidade. Jesus, após instruir seus discípulos e prometer o envio do Espírito Santo, ergue as mãos, abençoa-os e é elevado ao céu. Um gesto que encerra sua presença física visível, mas inaugura uma nova presença espiritual, profunda, viva e transformadora. O Senhor não nos deixa órfãos. Antes de subir ao Pai, Ele nos promete o dom do Espírito Santo, a força do alto, que transformaria corações inseguros em testemunhas corajosas. A ascensão não é uma despedida triste, mas um envio confiante. Jesus nos mostra que a missão da Igreja não é uma tarefa humana isolada, mas ação em comunhão com o céu. Vós sereis testemunhas de tudo isso, disse ele. Testemunhas da cruz e da ressurreição. Testemunhas do perdão e da conversão. Testemunhas da vitória da vida sobre a morte. Cristo sobe ao céu levando consigo a nossa humanidade. Ele entra na glória como Filho do Homem, abrindo para nós as portas da eternidade. Isso nos dá esperança. Onde Ele está, também nós seremos chamados a estar. A ascensão é, portanto, uma solenidade de envio e de promessa. Envio para a missão. Promessa de que nunca estaremos sozinhos. No texto de hoje, vemos que os discípulos, após a ascensão, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Não há medo, não há desânimo. Há alegria. A presença de Jesus permanece com eles, agora de modo invisível, porém eficaz. E essa presença se fortalece na oração e na espera do Espírito. Eles estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Uma comunidade que reza unida é uma comunidade que se prepara para o Pentecostes. É isso que somos chamados a viver nestes dias, oração perseverante e disponibilidade para sermos revestidos do Espírito. Jesus nos envia ao mundo inteiro, começando por Jerusalém. E onde está nossa Jerusalém? É a nossa casa, nossa comunidade, nosso trabalho, nossa cidade. Evangelizar começa onde estamos. Não podemos ficar esperando o momento perfeito ou a situação ideal. A missão começa hoje, com as pessoas ao nosso redor. Com palavras e atitudes que falem do Cristo vivo. Hoje, somos chamados a ser uma igreja em saída, como tantas vezes nos pede o Papa Francisco. Uma igreja que não se acomoda no conforto do templo, mas que sai ao encontro dos outros com a alegria do Evangelho. A ascensão nos recorda que Cristo está no céu, mas também está conosco na missão. Ele sobe, mas não se ausenta. Ele nos envia, mas caminha conosco. Queridos irmãos e irmãs, deixemo-nos revestir pela força do alto. Que o Espírito Santo renove em nós a coragem de testemunhar Cristo no mundo. Que possamos proclamar, com nossas vidas, que Ele vive, que Ele reina e que Ele voltará. Oremos. Senhor Jesus, que subistes ao céu deixando-nos a missão de evangelizar, infundi em nós o vosso Espírito, para que sejamos testemunhas alegres da vossa ressurreição. Não permitais que o medo ou a acomodação nos afastem do vosso envio. Fazei de cada um de nós um sinal da vossa presença no mundo. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e sede testemunhas da glória do Senhor em vossas vidas. Graças a Deus. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos!